Olá, torcida tricolor, como vão? Todos bem, né? Nessa sexta-feira santa aqui, graças a Deus, tudo em paz, né? Espero que todos estejam em paz também. Bom, vamos começar a falar das notícias do nosso Flusão, mas eu já gostaria de pedir para vocês ajudar o amigo aqui de vocês, inscrever-se no canal, né? Clicar no sininho das notificações, dar o like se gostar do vídeo e compartilhar esse vídeo com outros amigos tricolores, tá certo? Já de antemão agradeço a todos e vamos ao vídeo, né? Falando no Luiz Henrique, né? Já em outro assunto, né? O Fluminense ele está na expectativa de receber a primeira parcela da venda do Luiz Henrique. Vamos ver aqui a reportagem do Paulo Brito. Vamos lá. Ainda em compasso de espera para pagar alguma das suas dívidas ainda, né? Com as parcelas atrasadas do 13º e férias dos funcionários, o Fluminense ainda espera o depósito da primeira parcela de negociação do atacante Luiz Henrique. Foi apurado, né, que a expectativa do Fluminense é que o valor caísse até o mês, na conta até maio, até o mês de maio, desculpa. A venda do Luiz Henrique, quando ele vivia no momento da carreira, pegou muita gente de surpresa, enfim. Foi negociado com... Bom, então, eu nem vou falar isso aqui, a gente já sabe, né? Então, aí ele, lembrando aqui que ele vai permanecer no time até julho. Então, assim, agora a expectativa é maio. Então ninguém fala a coisa certa. A expectativa era no mês, até o final de março, aí passou para abril, agora é maio. Quer dizer, daqui a pouco vendeu de graça, ou doou, né? Não sei, é muito esquisito essas coisas, os caras não falam nada direito, a gente não consegue entender qual é a real situação do time, né? É muito esquisito, enfim. Vamos esperar, né? Agora é maio, minha gente. Vamos ver. Mudando de assunto, né? Agora para falar do Maracanã, né? O Flamengo e o Fluminense estão com muita resistência para gerir, né, o Maracanã. E agora o Vasco está entrando nas conversas, né, com a gestão lá do Maracanã. Então, assim, vamos ver o que diz a reportagem aqui. O Vasco ainda sob resistência de Fluminense e Flamengo, atuais gestores do Maracanã, intensificou as conversas para gerir o Maracanã. O governo do Rio de Janeiro lançará em breve o edital para licitação do estádio. A diretoria do Clube Cruz Maltino se reuniu com o governador Cláudio Castro na última terça-feira. Jorge Salgado, presidente do Vasco, Carlos Roberto Osório, vice-geral, e Pedro de Seixas, vice de projetos especiais, levaram ao governante a promessa que o Estado receberá investimento nos próximos anos com a venda da SAF, que o clube promete criar. Entendi, né? Danilo Caixeiro, da Matix Capital, representante da 777 Partners, grupo americano interessado no negócio, também esteve presente. O poderio financeiro dos investidores é considerado uma peça nova no jogo de xadrez. Das conversas entre Vasco e a 777, consta o investimento na construção do centro de treinamento no Rio para profissional em Duque de Caxias, para o futebol de base e feminino. A ideia do Vasco é mandar de 12 a 15 jogos por ano no Maracanã. São compromissos de maior porte, enquanto a maioria seguirá em São Januário. Atuais gestores, Fluminense e Flamengo, resistem à ideia. O tricolor, segundo o jornal Extra, é frontalmente contrário à ideia. E o rubro-negro não vê grandes vantagens na mudança do status atual. Para o clube, o ideal é que o Cruz Maltino alugue o Maracanã sempre que tiver interesse em jogar no estádio. O Vasco ainda espera um acordo com a dupla Fla-Flu, mas ao mesmo tempo, com o apoio da 777 Partners, sobe o tom e cogita, caso siga rejeitado por Flamengo e Fluminense, pode disputar sozinho a licitação no Maracanã. Na vinda com a comitiva americana em março, os dirigentes vascaínos ressaltaram a importância de um clube participar ativamente da gestão do estádio. Quer dizer, estão interessados no... Você vê, pode ser inclusive que o Fluminense, vamos falar de Fluminense, né? Que a minha intenção aqui não é falar nem de Flamengo e Vasco, só falei da notícia porque é notícia de futebol. Quer dizer, por que o Fluminense é o maior
é totalmente contra dessa gestão. Quer dizer, na última informação que a gente teve lá, o Fluminense teve no último jogo do Fluminense no Maracanã, ele teve um prejuízo de 100 mil reais. O Maracanã ainda é muito grande. Como é que você vai gerir se você tem um público de 20 mil, não cobre os 100 mil de despesas, entre aspas, que nós temos, que lá tem, né? Então, e assim, quando o jogo é do... Os dois fazem a gestão do Maracanã, Flamengo e Fluminense. Quando um joga, é por conta dele. Não é dividido por ninguém. Então, como é que vai fazer? Se você não tem condição de manter, não seria bom aceitar um investimento de uma empresa privada? Quer dizer, eu acho o seguinte, eu acho que talvez não seja interessante para o Fluminense aceitar esse acordo com o Vasco, não sei, né? Porque o Vasco cria muito problema também para o Fluminense com relação a toda vez que o Fluminense vai jogar lá no Vasco, né? Então, não sei se o problema é esse, né? Mas eu acho assim, eu acho que o Fluminense teria que pensar melhor, voltando ao assunto do SAF, tentar ver se consegue pensar, pelo menos para o ano que vem, ter uma mudança radical, porque do jeito que está, realmente está muito complicado. É só prejuízo. Maracanã não tem estádio Fluminense. E nem consegue aprontar o Laranjeiras para jogar os jogos de menor porte, por exemplo, do Campeonato Carioca. Ou até mesmo jogos mais de menor porte do Campeonato do Brasileiro. Sei lá, um Fluminense Bahia, um Fortaleza, não sei. Entendeu? Quem sabe? A gente não teria despesa, só despesas operacionais, porque o estádio é nosso, mas não consegue reformar. Fica muito difícil, entendeu? Por que não consegue reformar? Porque não tem dinheiro. E por que não tem dinheiro? Porque não gera, não faz a gestão direito. Quem sabe não entrando numa empresa privada isso não melhora? Tem que ser estudado. Eu acho que tudo tem que ser pensado, entendeu? Hoje, do jeito que está, não está funcionando. Então a gente teria que ter um resultado melhor aí. Bom, as vendas para o Maracanã já estão abertas, tá? Para os próximos jogos do Fluminense, tá certo? Quem divulgou isso foi o próprio Twitter do Fluminense, tá? Então diz aqui a matéria que o Fluminense utilizou seus perfis de redes sociais para lembrar os torcedores que foram abertas as vendas nessa sexta-feira de ingressos para o público em geral para os próximos 2 jogos do Fluminense no Maracanã. Quais são eles? Contra o Vila Nova de Goiás, né? Pela jogo de ida pela terceira fase do Brasil, da Copa do Brasil, e contra o Internacional pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, sócios já estavam liberados para fazer os check-ins desde a última quarta-feira. Os pontos físicos de venda serão abertos no sábado, amanhã, né? Mais conhecido como amanhã, a partir das 10 horas. E aí eu estou colocando na tela o Twitter oficial do Fluminense aí, ó. Vagas abertas para o público em geral, garante seu ingresso para o próximo jogo do Flusão. Ó, tá lá o link, né? Check-in, tá? Os pontos de venda no dia 16, a partir do dia 16 do 4 às 10 horas. Tá lá, ó, Copa do Brasil, né? Contra o Vila Nova. Terceira fase, jogo de ida, 19 do 4, 21h30 no Maracanã. E Fluminense e Internacional Brasileirão, terceira rodada, 23 do 4, 19 horas no Maracanã. Isso aí vai estar aberto a partir das 10 horas de sábado. Certo? Isso mesmo. Então, meus amigos, bom, pelo menos o Fluminense tá a sua equipe lá de marketing, né, de divulgação está funcionando, né? Enquanto as outras não, essa pelo menos está. E o que vocês acharam em relação a essas notícias todas, né? A questão da grana do Luiz Henrique também ainda não entrou. Vocês têm alguma opinião em relação a isso? Essa resistência do Fluminense, né, em fazer acordos, né, com o Vasco também para gerir, talvez isso até diminuísse o valor, né? Mas o problema do Vasco é aquilo que eu já falei, né? Eles também criam um caso que a gente vai jogar lá, né? Aí fica um pouco complicado, né?
Bom, e a questão das vendas aí é só para informar vocês que estão já amanhã vai abrir as vendas de ingressos para os próximos jogos, né, do Fluminense no Maracanã. Mas, meus amigos, então essas foram as notícias até agora de hoje. Posso vir em edição extraordinária, né, caso tenha mais alguma novidade. Mas gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso tudo que foi falado. O que vocês já acham disso tudo? Coloquem aí nos comentários, né? Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Dá o like no vídeo, porque é muito importante. E o principal, comentem, façam seus comentários. Comentem muito para que a plataforma entenda que o nosso canal é relevante, tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Já desejo a vocês uma ótima Páscoa. Apesar de vamos estar nos falando nos próximos dias, mas já desejo a vocês uma ótima almoço de semana de Sexta-feira Santa e uma boa Páscoa para todos, tá certo? Fiquem todos com Deus. Eu fui.